Estamos de volta e agora em Brasília, com os destaques da Igreja no Brasil, através do boletim da CNBB. Olá, Vinícius Arouca. Saiba quais são os destaques no portal da CNBB nesta semana. A Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB realizou de 1 a 5 de julho o Encontro dos Bispos de recente nomeação. A iniciativa reúne 22 bispos que foram nomeados de setembro de 2023 a junho deste ano. O bispo auxiliar de São Paulo e presidente da comissão, Dom Ângelo Mezzari, destacou que os novos bispos conheceram a conferência, refletiram sobre a missão própria do bispo e também tiveram a oportunidade de vivenciar a colegialidade episcopal e a pertença a uma conferência. No encontro, os bispos também visitaram a Nunciatura Apostólica do Brasil e organismos vinculados à CNBB, como é o caso do Centro Cultural Missionário, CCM, e a Edições CNBB. Mais informações estão em nosso site cnbb.org.br. E a CNBB está com inscrições abertas para 2 encontros nacionais no mês de setembro. Tratam-se do Simpósio sobre a Laicidade do Estado e a Liberdade Religiosa e do 2º Encontro de Assessores Jurídicos das Dioceses. Ambos acontecem nos dias 17 a 19 de setembro, em Brasília. O Simpósio sobre a Laicidade do Estado celebra os 15 anos do Acordo Brasil-Santa Sé, documento que dá amparo aos direitos essenciais ao desenvolvimento da missão da Igreja no Brasil. A iniciativa será realizada no Colégio Madre Carmen Salles e terá como conferencistas membros da presidência da CNBB e também ministros do STF. Já o Encontro Nacional de Assessores Jurídicos das Dioceses é destinado exclusivamente a advogados que atuam junto às dioceses brasileiras e acontece na Casa Dom Luciano. A programação vai abordar as principais questões jurídicas que desafiam a missão desses profissionais na atualidade. Você pode realizar a sua inscrição em cnbb.org.br. E a intenção de oração do Papa Francisco para esse mês de julho é a Pastoral dos Enfermos. Na videomensagem divulgada através da Rede Mundial de Oração do Papa, Francisco pede que rezemos para que o sacramento da unção dos enfermos dê às pessoas que o recebem e aos que lhes são mais próximos a força do Senhor e que se tornem cada vez mais para todos um sinal visível de compaixão e também de esperança. E para continuar acompanhando as notícias aqui da CNBB, é só acessar o nosso site ou então as nossas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E no próximo domingo nós estamos de volta com mais informações diretamente de Brasília. E no Conhecendo a Fé Católica, o padre Marcos Vinícius, que é professor de teologia da PUC-Rio, aborda os fundamentos da nossa fé e esclarece dúvidas sobre a doutrina da Igreja. Vamos assistir ao episódio de hoje. Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Depois de termos meditado na semana passada sobre a figura de São Pedro e São Paulo, que nos dão um especial espectro sobre a figura da Igreja Católica, nós queremos continuar uma meditação sobre a perfeição e o perfeccionismo, mas tendo a esperança como um antídoto contra o perfeccionismo. Por que a esperança? Nós queremos nos aprofundar nessa importante virtude, uma vez que o Papa convocou o jubileu para o ano 2025 com o tema Peregrinos da Esperança. Agora, como o perfeccionismo ele pode ser corrigido pela virtude da esperança? Pensemos bem, meus irmãos. Agradar alguém é o contrário de entristecê-lo, de decepcioná-lo. Por exemplo, queremos amar a Deus e agradá-lo. E é lógico, como Pedro, depois de sua conversão, como Paulo, depois de sua conversão, tiveram medo de desapontar a Jesus, nós também, em algumas ocasiões,
o medo pode trazer à nossa mente, ao nosso coração, justo o que gostaríamos de evitar perante o coração de nosso amado Jesus, ou seja, o pecado. Por outro lado, o medo é um sentimento tão negativo que não pode ser fundamento de uma vida plena. E é por isso que nós vamos entender na Sagrada Escritura por que encontramos 365 vezes a expressão não tenha medo. E não tenha medo nas suas múltiplas variações, como se o Senhor quisesse nos dizer sobre um tipo de medo a cada dia do ano. Recordemos o Santo Evangelho. Nos lábios de Jesus saíram a expressão sede perfeitos. E se nós desejamos seguir esse conselho, fazendo da nossa vida essa vontade de Deus, nós corremos o risco de entender o sede perfeitos como fazei tudo perfeitamente. E podemos chegar a pensar que se não fazemos tudo com perfeição, não agradamos a Deus, não somos verdadeiros discípulos e autênticos homens e mulheres atentos àquilo que Cristo proferiu durante sua vida pública. Mas nosso Senhor, Ele mesmo que nos pediu sede perfeitos, Ele esclarece imediatamente o sentido de suas palavras. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Meus amigos, é a perfeição que Deus nos abre ao fazer-nos participantes da sua natureza divina. A perfeição do amor eterno, a perfeição do amor maior, a perfeição do amor que fez o céu e fez a terra. Desse amor que São Paulo se sentiu tão impelido a escrever aos Romanos, na sua carta, capítulo 5, versículo 8, que nos criou livres e nos salvou, ainda que fôssemos pecadores. Para nós, a perfeição consiste em viver como filhos de Deus. Conscientes desse valor que temos diante dos olhos, a esperança justamente nos ajuda a nunca perder a alegria de sentirmos-nos filhos de um Pai tão bom. Algumas vezes, nós, pelo perfeccionismo, temos uma dificuldade em compreender a lógica de Deus. E por que nos custa tanto compreender essa lógica? Ora, nós não temos demonstrações suficientes de até onde Deus é capaz de chegar para nos ver felizes? Não é verdade que Jesus Cristo amarrou uma toalha na cintura e se fez escravo lavando os pés de seus discípulos? Pois então, São Paulo mesmo nos mostrou que não há motivo de perdermos a esperança perante a queda e o reerguimento à santidade, porque Deus nem poupou seu próprio Filho para nos fazer possível a felicidade para sempre. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Deus quis amar-nos com um amor maior, um amor até o extremo da cruz. No entanto, muitas vezes fiquemos alertas de que continuamos achando que Deus vai nos amar na medida em que estivermos à altura, ou que formos capazes de atingir as expectativas. É paradoxal, porque nós não precisamos estar preocupados com o que merecemos. Nós devemos estar buscando não a nossa insegurança ou a questão do merecimento, mas nós devemos estar atentos à reverência desse Deus que tudo pode e cuja lógica nunca terá a mesma percepção que a nossa da realidade. É bom nós vencermos o perfeccionismo através da esperança para sermos perfeitos, olhando para Deus, que é Pai. E esse olhar faz com que descansemos em seu amor, porque cair, levantar-se e continuar, essa é a dinâmica de quem olha, sente o abraço, descansa e continua provando do amor. Deus os abençoe, porque a esperança nunca decepciona.
E você aí de casa pode sugerir os temas que gostaria de ver neste quadro. É muito simples. Acesse o Instagram da WebTV Redentor, que é o canal oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, ou o nosso e-mail oficial, que está bem aí na sua tela. Em seguida, envie a sua sugestão por mensagem, porque a gente está ansioso para ouvir você. Bom, chegou a hora do quadro de encontro, que é o espaço para que você, que está aí na sua casa nos assistindo, compartilhar as suas histórias e curiosidades sobre a nossa igreja. Confira hoje o depoimento especial do quadro de encontro. Olá, eu sou Gustavo Kelly, da paróquia de Santa Rosa de Lima, em Jardim América, no Rio de Janeiro, e também secretário da Pascom Rio. E minha história especial na JMJ é que eu servi fazendo cobertura fotográfica e jornalística junto com todos os agentes da Pascom, e no dia que o Papa foi visitar a comunidade de Varginha, no bairro de Manguinhos, eu fui fazer a cobertura dele, e quando sua comitiva se aproximou de nós, eu estava atrás da grade, junto com todo o povo, não tinha nenhum privilégio jornalístico, estava ali, eu percebi que um agente do Vaticano vinha na frente fazendo a triagem visual para identificar alguma pessoa que o Papa gosta de se aproximar para abençoar. E para minha surpresa, ele apontou na minha direção e chamou o Papa. E o Papa veio na minha direção, obviamente não por causa de mim, mas porque do meu lado tinha uma mãe com a criança especial no colo, aguardando a bênção. Então, quando o Papa se aproximou, chegou perto da gente, muitas pessoas se aproximaram e me jogaram para mais ou menos 2 metros do Papa. E então, eu comecei a fotografar por cima, sem contato visual nenhum, comecei a fazer fotos. E depois que o pessoal, aquela confusão acabou, se abriu, aconteceu um inesperado, se abriu entre nós, aquelas pessoas, e veio aquela dúvida no coração. E aí? Fotografo ou vivo o momento? Eu resolvi viver o momento, abaixei a câmera, estiquei minha mão, o Papa com aquele sorriso lindo, entrelaçou seus dedos nos meus e sacudiu a minha mão com muita força e sorrindo, e foi. Depois eu fui perceber que daquela confusão saiu uma foto linda que foi destaque não só aqui no Rio de Janeiro, mas em vários sites internacionais. A JMJ, depois de eu ter presenciado o nascimento do meu filho, foi um momento mais intenso da minha vida. Talvez a camisa não caiba mais no meu corpo, mas no meu coração cabe sim, muita história bonita, muita história legal que eu vou carregar pro resto da minha vida. Existe o Gustavo antes da JMJ e o Gustavo depois da JMJ. Por isso eu louvo a Deus e agradeço por ter me permitido participar desse momento tão importante e principalmente esse encontro especial com o Papa Francisco. E é hora de trazer as principais notícias da semana no nosso Boletim Geral na Rede. Nascido em 25 de setembro de 1971, em São Paulo, Dom Bruno Varriano é formado em Teologia pela Pontifícia Universidade Lateranense e foi ordenado sacerdote em 30 de agosto de 1997. Em 1999, tornou-se um guia de peregrinos após ingressar na Custódia da Terra Santa e, em agosto de 2022, foi nomeado vigário patriarcal para o Chipre. Sua ida para o país insular localizado no Mar Mediterrâneo foi cogitada depois que o Papa Francisco, em visita à região, identificou a necessidade do crescimento da comunidade católica no Chipre, uma vez que a mesma ficou sem bispo latino por 400 anos. Assim, em 16 de março de 2024, Dom Bruno foi ordenado bispo do Patriarcado Latino de Jerusalém para o Chipre. Mas recebi, no 2022, a missão de ir para o Chipre como um franciscano, como um frade, para organizar essa igreja. Mas não pensei no episcopado. Era para organizar a igreja, organizar a pastoral, o trabalho com os refugiados, a sede da cúria, também o processo de uma igreja que está se organizando. E eu pensei que ia somente organizar a igreja, mas no final do ano passado, o Santo Padre me nomeou bispo. Então, fui chamado para aceitar esta missão, que depois de ter vivido 9 anos em Nazaré, aprendi que aos nossos projetos nós podemos dizer não, perguntar, questionar. Mas a um projeto de Deus se diz sim. Em visita pelo Brasil,
Dom Bruno Varriano celebrou missas na Catedral Metropolitana, no Santuário da Penha, na Paróquia São Sebastião e Santa Cecília em Bangu e na Paróquia Anunciação de Nossa Senhora no Riachuelo. Além disso, o bispo também conduziu a formação com os padres no auditório do edifício São João Paulo II, na Glória, onde pôde compartilhar um pouco da sua experiência pastoral. Partilhar com os padres a minha experiência missionária em todos os anos na Terra Santa. Então foi longo, porque são 20, quase 30 anos de missão no Oriente, e também eu partilhei com eles a experiência de iniciar como bispo no Chipre, onde estamos iniciando realmente uma igreja que vive uma nova página. Dom Bruno considerou de suma importância um tempo de permanência na cidade maravilhosa para cumprir sua agenda religiosa. Além de visitar Dom Orani Tempesta, Dom Roque e todos os bispos auxiliares e padres que o fazem se sentir acolhido por estar aqui. Para mais informações sobre o encontro, acesse arquerio.org.br. Bom, e nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque no próximo bloco tem uma mensagem especial do nosso arcebispo aqui do Rio, o cardeal Orani Tempesta, e muita música boa no quadro Viva a Cultura. A gente vai para o intervalo e volta já já.